Filhos amados, ser igreja sinodal é ser igreja em saída, igreja missionária com as portas abertas para acolher a todos em qualquer momento. Por isso, dando prosseguimento ao nosso 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, queremos, neste momento, convidar para estar conosco o professor Carlos Martendal. O professor Carlos Martendal vai nos conduzir neste momento da manhã. O professor Carlos Martendal é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduação pela Universidade de Brasília e de São Paulo, membro das equipes de Nossa Senhora desde o dia 15 de outubro de 1970, viúvo há 25 anos. Professor Carlos Martendal é pai do Adriano, da Raquel e da Sandra, avô do Arthur, da Mariana, da Beatriz e do Rafael, colaborador do Jornal da Arquidiocese, da Rádio Divino Oleiro, e está conosco, nos dando a alegria de nos animar nesta manhã de domingo. Com você, professor Carlos Martendal. Antes de professor Carlos falar, um carro com placa RDZ 4A46. RDZ 4A46 está trancando ali à frente. A gente precisa que esse carro seja tirado rapidinho, tá? Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Saúdo cordial e fraternalmente os senhores bispos, de modo particular, o grande arcebispo de Florianópolis, nosso querido Dom Wilson, os sacerdotes, diáconos, seminaristas, os religiosos e as religiosas. E neste domingo que vai já encerrando o mês vocacional, as vocações leigas e os catequistas e as catequistas, no Dia Nacional a eles e a elas dedicado. E aqui entre os catequistas estão especialmente os pais, que são os primeiros catequistas dos filhos. Façamos nosso encontro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria profunda pela presença de Jesus em nosso meio, invocamos o Espírito Santo de Deus cantando. A nós descer divina, descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acendei, Senhor. Em nossas almas acender O teu amor, Jesus. o amor de Jesus. Nesta manhã vamos refletir e rezar sobre a espiritualidade na família. Quando na tela surgir a expressão, as palavras, constituirá a parte de nós todos rezarmos. A espiritualidade cristã, meus irmãos, é a espiritualidade de Jesus.
se nos esforçamos para viver como Ele, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza e nos faz sair de nós mesmos para nos colocar a serviço dos outros a partir da nossa casa. Se nos centramos em nós mesmos, nossa vida perde sentido. Os cristãos de sofá, na expressão do Papa Francisco, pouco a pouco vão agasalhando em seus corações o desânimo, o comodismo, a tristeza, e a omissão se faz hóspede da alma. Que o Senhor nos livre de servir-nos a nós mesmos. Uma laranjeira nunca dá frutos para si mesma. Faz-se tudo para todos. Restaura as forças dos homens, alimenta os pássaros, e se ninguém se serve dela, entrega-se à terra quando o seu tempo chega ao fim e a fecunda. Sem a árvore, viver alimentados e seduzidos por ti, porque quem não se deixa seduzir por ti acaba sendo conduzido por si mesmo. Sem o casal não existiriam os filhos. O bom Deus criou-os, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, abençoou-os e mandou que frutificassem e se multiplicassem. Criou-os com amor para que fossem buscadores do amor. Chamados a santificar seu matrimônio e a se santificarem nele, são também chamados a sobrenaturalizar as situações humanas. Senhor, ajuda-nos. Indo com o próximo, vivendo em ti e contigo. Lemos na Gaudium et Spes do Concílio Vaticano. Os esposos cristãos são chamados a exercer sua missão conjugal e familiar, imbuídos do Espírito de Cristo. E aqui um pedido que os padres conciliares fazem: que os esposos cristãos sejam robustecidos e até mesmo consagrados para os deveres e dignidades inerentes ao sacramento que receberam, que se aproximem cada vez mais da sua própria perfeição e mútua santificação, contribuindo para a glorificação de Deus. A espiritualidade familiar é a arte de viver a vocação na família do ideal evangélico que Cristo propõe aos seus discípulos. Padre Caffarel, sacerdote francês, fundador das equipes de Nossa Senhora, recordava que a família começa com o casal, e o casal tem a vocação de caminhar juntos em direção a Cristo, um e outro, um com o outro, um pelo outro. Também nas pequenas realidades do dia a dia, Cristo está presente. Elas nem sempre são tecidas pelo fio da alegria e da saúde. Tantas vezes são bordadas com um sofrimento que parece tingir de escuridão o que até então era cheio de cores. Mas em tudo está e nos vê o Senhor, porque Ele vive no meio de nós e conhece a nossa conduta. Sim.
Senhor, na nossa família, temos pontos positivos e negativos. Os positivos são sinal da tua salvação. Os negativos, sinal da nossa recusa ao teu amor. Que os dons que nos concedestes se tornem presentes que oferecemos um ao outro em nosso casamento. E nós dois aos filhos e os filhos a nós, para que juntos ajudemos a construir teu reino de amor. A Cida e eu fomos casados por 30 anos e 2 meses. Faz agora 25 anos que ela partiu para a casa do Pai. Por quase 4 anos vivemos sua doença, carcinoide no fígado. Quando tinha saúde, caminhava e sempre tinha tempo para visitar Jesus, onde rezava por mim e por nossos filhos. Já no fim da vida, ficou 1 ano e 2 meses sem poder levantar da cama. Às vezes as dores eram tão fortes que nem a morfina as aliviava. Eu dormia no chão para não tocar nela, porque o simples toque era dolorido. Ao meio-dia, contudo, deitava-me com todo cuidado ao seu lado e ali ficava, olhando para aquela que o Senhor me tinha dado como ajuda adequada. Num desses dias, quando acordou, eu estava com a mão em seu peito e ela disse-me: "Ah, és tu?" Eu pensei que fosse Jesus. Era o que estava em seu coração. A paciência em tudo e a resignação à santa vontade eram o seu sacrário. Senhor, ao casar homem e mulher, se prometem ser fiéis na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. Dá-nos a graça e a força para sermos fiéis um ao outro, amando-nos e amando-te em nosso cônjuge. Se vier o sofrimento, que o vivamos contigo, que dás força e te serves da dor para nos transformar. Nas internações hospitalares, eu ficava o tempo todo com a Cida. Na última, ela se alimentava só de soro. Um dia de manhã, contudo, manifestou vontade de comer maçã. Raspei a metade da metade de uma maçã e ofereci a ela. No final, um pouquinho de chá. Então sentei-me, nos demos as mãos e com muita ternura ela me olhou e disse: "Querido, foi sua última palavra e a guardo como precioso tesouro junto com a doçura de seu olhar. Senhor, que nossas palavras edifiquem nossa família e juntos louvemos a Ti. Que nossa saúde e nossa doença tenham um dom de transmitir a Tua face ao cônjuge, aos filhos e a todos aqueles que puseres em nossa vida." Dos 30 anos de casados, os mais fecundos e os mais alegres em Cristo foram os quase 4 anos de sua doença. Por isso digo: louvado em nossas famílias seja o Senhor pelo amor, louvado seja o Senhor pela doença e pela morte,
Louvado seja o Senhor quando nos permitir, como prêmio do amor que nos uniu, apresentar nosso cônjuge, nossos filhos e aqueles de quem devemos cuidar, assim como o apóstolo escreve aos Efésios: sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santo e irrepreensível. Meus irmãos, Cristo é a cabeça do pequeno corpo místico que é a família, igreja doméstica. Ele é o semeador que ensina os membros da família a não cansar de semear. Tudo lhe pertence no lar fundado pelo sacramento. Os pais, os filhos, a casa. Ele é Senhor. Que o lar reconheça seu senhorio e a oração guarde cada um. Santa Zélia, esposa de São Luís, mãe de Santa Teresinha, queria ter muitos filhos para colocar todos eles no céu. Que também encontrem a terra para chegarmos juntos ao céu. Um dia, atendendo-la em casa, jovem senhora que o marido havia abandonado, disse-lhe que as tentações viriam e que ela estivesse atenta e lutasse. Recordei-lhe o alerta de São Paulo: quem está de pé, cuide para não cair. Ao que ela respondeu: é por isso que a gente deve ficar de joelhos, não é? Senhor, revigora nossos joelhos cambaleantes, quando marido e mulher descobrem a alegria de se pôr de joelhos. Já aqui na terra podem começar a contemplar o rosto de Cristo também um no outro. Amiga minha, mãe de um jovem médico cirurgião, contou-me pedido que recebeu do filho: mãe, compra um tapetinho para mim. Meus joelhos estão com muitos calos, doem quando rezo. Como não ser assim, meus irmãos? Quem aprendeu desde cedo na casa dos pais que a altura verdadeira só se pode chegar quando a Mãe Terra colhe os joelhos dos filhos que querem ir para o céu. Lá em casa, desde pequeninos, nossos filhos rezavam conosco de joelhos. Certa noite a Raquel disse: pai, por que não convidas São José para ser o padroeiro da nossa família? A partir daquele dia, ele cuida de nós. Santa Teresa d'Ávila, grande devota, ainda hoje insiste: experimenta a bondade de São José, confia nele. São José não falha. Tenho experimentado isso na minha vida. Quantas graças a oração traz para a família. Quanto mais se reza, mais vontade se tem de rezar. Quanto mais se reza, mais desperta em nós a consciência de sermos pecadores, e então vamos buscar a confissão. Quanto mais em estado de graça, mais graças recebemos, que não possamos viver sem o pão nosso de cada dia, a Eucaristia. A Eucaristia nos convida à santidade nas pequenas coisas de cada dia. Das grandes, cuida Deus. A mulher que prepara o almoço com amor, por exemplo, convida o próprio Senhor para estar com sua família. Se ela tem na Eucaristia seu alimento, a alimentação que prepara para os seus é mesmo o pão
partido. Assim como o Pai do céu nos convida para a mesa da Eucaristia, assim aqui na terra, pai e mãe nos convidam para a mesa familiar, sinal da Eucaristia. Por isso, na carta às famílias, São João Paulo II, realçando essa beleza, pergunta: Jesus não instituiu a Eucaristia num ambiente familiar durante a última ceia? O pai, que muitas vezes com um salário mínimo se esforça e oferece seu trabalho para o sustento da família, encontra na própria cruz de cada dia a Eucaristia, porque nela acha Cristo vivo. E seu amor de pai e de esposo como que se transubstancia no feijão, no leite, em cada alimento posto na mesa. Também ele partilha o pão. É em pais assim, que trabalham a fim de trazer o pão para casa, que o Papa Francisco gosta de ver a santidade, como lembram da exortação Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. A Eucaristia fecunda o amor familiar. Alimentados pela Eucaristia, os pais se tornam Eucaristia para os filhos. As graças que recebem se concretizam na doação de si mesmos, porque a Eucaristia é a fonte própria de seu matrimônio. Meus irmãos, que a nossa família se torne aquilo que deve ser: comunidade de fé, santuário da vida, laboratório de fraternidade, berço do amor, hospital de campanha, lugar de viver a Eucaristia. Que vivamos da Eucaristia e nos tornemos Eucaristia para o mundo. Um sacerdote amigo italiano, missionário na Amazônia, hoje já falecido, um dia veio visitar-nos. Pedimos que falasse a um grupo de jovens sobre sua missão. Ele falou sobre canoa de pau em rios selvagens, aldeias isoladas, acidentes e desafios. Em determinado momento, um dos jovens perguntou: Padre, de todas as suas viagens, qual foi a mais difícil? Padre Gada parou alguns momentos, de olhos fechados, e depois, olhando para o rapaz, respondeu: a viagem mais difícil foi sair de mim mesmo para chegar ao coração do próximo. Se o homem soubesse as vantagens de ser bom quando é egoísta, seria homem de bem por egoísmo. Senhor, dá-nos coragem para combater nosso ego e o tentador, a fim de nos entregarmos a Ti e aos outros. A parte inicial do que lemos é de Santo Agostinho, cuja memória hoje celebramos. Na família, o amor do pai e da mãe é chamado a tornar-se para os filhos o sinal visível do próprio amor de Deus, do qual, diz Paulo, deriva toda a paternidade no céu e na terra. No Deuteronômio ecoa a palavra forte: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tu inculcarás seus mandamentos em teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Nossa casa, meu irmão, minha irmã, é solo sagrado. Que ali Deus tenha o primeiro lugar e Nossa Senhora e São José sejam honrados. Como ao novo Moisés, também a nós o Senhor volta a dizer:
tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Não permitamos que o lixo entre nela, especialmente o lixo que tantos meios de comunicação nela querem despejar. Nosso lar não é aterro sanitário, mas casa do Altíssimo. Senhor, pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Perdoa nossas omissões e faz-nos ser pais de comprovada virtude. Nós geramos nossos filhos para a pátria terrena. Não podemos esquecer que, ao mesmo tempo, os geramos para Deus. Essas palavras de São João Paulo II me fizeram voltar quase um século atrás na encíclica Casti Connubii sobre o matrimônio cristão. Nela, vejam a atualidade, o Papa Pio XI lastimava verificar na maior parte dos homens a ignorância total da altíssima santidade do matrimônio cristão. A humanidade daquele tempo, apoiando-se sobre os princípios falsos de uma moralidade nova e absolutamente perversa, escrevia o pontífice, calcava essa santidade aos pés. Então ele levantou sua voz apostólica para, advertindo, afastar dos pastos envenenados as ovelhas que lhe haviam sido confiadas. Senhor, que cada um de nós se empenhe em salvar e promover os valores e exigências da família, porque é necessário que as famílias do nosso tempo tornem novamente a altura. É necessário que sigam a Cristo. São as palavras com que São João Paulo II conclui a Familiares Consórcio sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Se eu não tenho amor, diz Paulo, eu nada sou. Amar é bom, meus irmãos, porque é difícil. Amemos com alegria. E o tempo é uma questão de amor. O Papa Francisco ensina na exortação Amoris Laetitia que o amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em segundo lugar. Senhor, dá-nos sabedoria para que o tempo não se torne nosso dono, que saibamos aproveitá-lo para dialogar, abraçar-nos sem pressa, escutar-nos, olhar-nos nos olhos. Do filho pródigo, não cansemos de correr ao encontro dos nossos, lançar-nos aos seus pescoços e beijá-los, porque o amor sempre vai ao encontro. No dia em que não mais aderimos de amar, muitos outros morrerão de frio. Tenhamos tempo com qualidade para nosso cônjuge, nossos filhos, para todos aqueles que o Senhor põe em nossa vida. Do tempo só se colhe o que nele se semeia. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que nosso cônjuge não seja viúvo de mulher viva, nem a mulher seja viúva de marido vivo, e que os filhos não sejam tristes, órfãos de pais vivos. Grande Padre Zezinho, Jesus, Tu nos prometeste que não nos deixarias órfãos. Nos deixaste o Espírito Santo.
Faze que em nossa família vivamos o amor derramado por Ele em nossos corações e que nela transmitamos a fé, a esperança e a caridade que nos animam. O amor é exigente, que o pai e a mãe se deem aos filhos e os filhos se deem ao pai e à mãe e entre si, porque também a nós Jesus repete o que está no Evangelho de Mateus: de graça recebestes, de graça dai. Jesus, o matrimônio consiste em dar-se um ao outro para juntos dar-se aos outros. Ajuda-nos a dar o que somos e temos, porque devemos renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir-te. Assim seremos bem-aventurados, porque as alegrias mais intensas da vida surgem quando se pode provocar a felicidade dos outros em uma antecipação do céu. Palavras do Papa Francisco. Amor familiar, vocação e caminho de santidade. É o tema do nosso congresso. No Encontro Mundial das Famílias, em Filadélfia, Dom Charles Chaput, arcebispo daquela cidade, nos disse: a glória de homens e mulheres é a capacidade de amar como Deus ama. E não há nada que ensine melhor o significado do amor do que a família. Aprende-se a amar amando. Quanto mais amamos, mais chegamos perto do amor. Deus é amor, que se revela a nós nas pessoas, nos acontecimentos e de modo particular na sua palavra. Prezadas famílias, as palavras são do Papa Francisco. Escutai a palavra de Deus, meditai na palavra de Deus, juntos, orai com a palavra do Senhor, deixai que o Senhor preencha vossas vidas com a misericórdia. Senhor, ler juntos o Evangelho em família é uma das mais bonitas e eficazes formas de rezar. Gostas disso de uma maneira particular. Temos necessidade de escutar. Este é o primeiro passo da oração cristã: ouvir-te a ti, o Senhor que nos fala. Escutemos o Senhor juntos para aprendermos a ouvir-nos uns aos outros com os ouvidos do Senhor. Que despertemos sempre mais para a leitura orante, acolhendo a palavra como pessoa, como casal e como família. Com a graça de Deus, vamos ler, meditar e orar a palavra, esforçando-nos para colocá-la em prática em nossa vida. E como Josué, digamos: eu e minha família serviremos o Senhor. Deixemos-nos modelar pelo divino oleiro. São João Neumann dizia-nos já no fim da vida: abandonando-nos nos braços do Senhor, seremos transformados. Tudo acabará bem se tivermos Jesus conosco. Fica comigo, Jesus. Deixo com paz em tuas mãos o que deveria ter sido e não fui, o que deveria ter feito e não fiz. Como esses feridos que sofrem, peço-te que acabes comigo. Estou cansado de não ser teu, de não ser tu. Meu Jesus, me ajuda a vencer-me para que eu possa ser o que tu queres, como marido, como esposa, como pai, mãe, filho e filha. Tu e teus pais foram 3 pobres que mudaram o mundo.
Ajuda-me a mudá-lo contigo, mudando-me a mim mesmo, cumprindo a vocação a que me chamaste, viver o amor na família, para que possa atear o fogo do teu amor no mundo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Abençoa-nos, Sagrada Família de Nazaré. Caríssimos, estamos reunidos em nome de Cristo. Ele está no meio de nós. E agora, que alegria! Virá até nós, verdadeira, real e substancialmente, no Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. Este sacramento, ensina São Paulo VI, não é somente sinal eficaz de uma presença amorosa de Cristo e da sua íntima união conosco, mas nele, Cristo está presente de modo corporal e substancial, como Deus e como homem. Vamos nos colocar de pé para acolher o Senhor. Alegremo-nos. Acolhamos o Senhor que vem cantando. Jesus está aqui, o pão vivo descido do céu, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Deus. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos anjos o suspiro e dos homens glória e louvor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. És dos fortes a doçura e dos fracos o vigor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. Eu te adoro, hóstia divina. Eu te adoro, hóstia de amor. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.